Fala, galera, tudo bem? Bom dia para quem está me assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde para novo para quem hoje, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. A pessoa não consegue nem fazer uma dicção direito. Vocês estão bem, gente? Por aqui está tudo bem. Como vocês estão vendo aqui, está tudo vazio, porque a mudança já foi feita. Olha que maravilha! Você está disposto ou está disposta hoje? Pois põe-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Então, vamos juntos nessa jornada? Então, bora! Hoje, gente, o episódio não tem nem roupa de vir. Nesse episódio, com um convidado aí que eu consegui trazer hoje, na sua agenda apertadíssima, que eu não sei como que ele conseguiu essa brecha para conversar com a gente, mas estamos aqui neste episódio, o tema do episódio vocês já viram, né, que é desmatamento zero e ação climática, as estratégias do governo, então você já sabe mais ou menos o que eu vou falar aqui. Então, nesse episódio, gente, a gente vai receber nada mais nada menos que o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e de Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, caríssimo André Lima, para uma conversa essencial sobre esses esforços que o governo vem fazendo justamente para combater o desmatamento e mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, não só mitigação, mas a gente sabe muito bem que envolve adaptação, porque as duas coisas estão muito interligadas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas medidas, né, e o compromisso do governo com o programa Desmatamento Zero. Então, vamos ver como é que o governo está enfrentando todas as questões, como foi esse impacto dos incêndios sobre as ações tanto do Executivo e essa conversa com o Legislativo e outras coisinhas mais sobre o clima. Então, sem muitas demoras, vou apresentar o nosso super convidado. Então, é o secretário extraordinário de Controle e Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA, o André Lima, que é advogado, né, fez Direito na USP e é mestre em Gestão Política Ambiental pelo CDS da Universidade de Brasília de 2005. Gente, o currículo dele, ele falou para eu não falar todo o currículo, então eu não vou falar, vou respeitar a opinião dele, tá? Mas, assim, é um currículo de 2 páginas, o resumo dá 2 páginas, então, sim, é isso. Atualmente, ele atua, então, atua na frente do Programa de Desmatamento Zero para o governo, como o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, porque, sim, as duas coisas estão interligadas. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Ambiente, André. Como que você está hoje? Tudo bem, doutora Carolina Tavares, uma alegria estar aqui. Eu estou à disposição aqui para esclarecer aí as dúvidas e o interesse em conhecer e entender esse enorme desafio, né, que o Brasil se colocou, que é o de zerar as suas emissões até 2050, zerar o desmatamento até 2030, tudo isso com muito empenho e vontade política dessa atual gestão. Algumas coisas já estão acontecendo, então estamos aqui para trazer essas informações para vocês. Que bom, muito obrigada. André, posso chamar de André? Você pode me chamar de Carol, para não ficar tão formal. Ótimo. Por favor. Claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos conversar com uma fofoca, o povo gosta de fofoca. Como é que você saiu do direito? Porque todas as suas, né, você foi consultor de várias instituições, tanto governamentais como não governamentais, também entrou para a política, tentou entrar para a política, né, foi candidato algumas vezes. Eu quero entender como é que foi a sua motivação, na verdade, para você sair do direito, ou se você já tinha essa vontade de entrar no direito ambiental, como gestão ambiental, e né, inclusive se tornou mestre em gestão ambiental. Como é que foi essa passagem, né? Porque muita gente fala assim, eu quero trabalhar com questão ambiental, mas eu sou do direito, mas eu sou, sei lá, da economia, né? E a gente sabe que na economia tem muita ligação, mas sou, sei lá, de ciências políticas. Então, como é que a gente faz? Então, se você puder dar esse depoimento, eu acho que vai ser muito rico para todos nós, e que quem quer realmente, talvez, aí sair da ciência política, por exemplo, entrar para o meio ambiente. Então, na verdade, o direito, assim como a administração, assim como a economia, assim como a ciência política, tem tudo a ver com o meio ambiente, porque nós estamos falando, no meu caso, do direito, né, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós estamos falando do direito à qualidade de vida, nós estamos falando do direito a uma vida digna, nós estamos falando do direito a respirar um ar puro, a água potável, o direito à biodiversidade, e entre tantos outros direitos, né, ao saneamento,
né, tantos outros direitos fundamentais associados direto ou indiretamente ao direito à vida. E eu, já no meu terceiro ano da faculdade, e já faz algum tempo, esse sábado eu comemorei 30 anos, né, tivemos uma festa de formatura, festa de comemoração de 30 anos da minha turma, me formei em 95. Em 93, eu comecei a pesquisar essa área, embora ainda não houvesse na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o curso de Direito Ambiental, a disciplina de Direito Ambiental, mas eu, por conta própria, comecei a comprar livros que já existiam na época. Foi logo depois da ECO 92, né, um maior encontro, né, a maior cúpula do planeta, da agenda ambiental, em que o Brasil e vários países, né, centenas de países assinaram a Convenção de Clima, a Convenção de Biodiversidade, né, e então foi desde então que eu, em 93, ainda como estagiário, eu comecei a pesquisar, a estudar e trabalhar só com esse assunto, desde 93. Em 94 eu me formei, fui trabalhar como advogado da Fundação SOS Mata Atlântica. Em 97 fui trabalhar com o Instituto Socioambiental, né? Em 2007 fui pela primeira vez trabalhar com a ministra Marina, o primeiro mandato dela como ministra, aliás o segundo, né? Já em 97 não, em 2007, né? E assim foi. Depois trabalhei no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, fui secretário de Meio Ambiente no Distrito Federal entre 2015 e 2008, né? Um pouco antes disso fiz o mestrado na área ambiental, então é uma carreira, né, toda ela dedicada a essa agenda, e agora aceitando mais uma vez o convite da ministra para liderar uma das principais metas, né, e das metas mais ousadas e importantes aí dessa gestão, que é colocar o Brasil na trajetória do desmatamento zero até 2030. Temos aí 6 anos para chegar lá, já com quase 2 anos de gestão e fazendo com que a gente esteja aí no trilho. Legal, legal, obrigada. André, então, conta como é que foi justamente essa criação dessa secretaria extraordinária. Assim, surgiu justamente, especificamente para cumprir esses acordos, assim, ou seja, de onde veio o desmatamento zero? Veio da Agenda 2030, veio do Pacto da Biodiversidade de 2022 em Montreal, que juntou tudo, né? Uma coisa está ligada à outra. Conta um pouquinho, então, de onde que a motivação para a criação dessa secretaria extraordinária, né, se veio justamente dos acordos internacionais ou é algo que já estava sendo pensado antes no governo? Por favor. Olha, essa ideia, vamos dizer assim, né, do desmatamento zero vem de longa data. Aliás, eu ajudei também lá em 2005, 2006, junto com outras organizações da sociedade civil, na época WWF, Greenpeace, TNC, CIA, Instituto Socioambiental, ICV, Amigos da Terra. Nós fizemos um estudo em 2006 sobre quanto custaria se a gente criasse um mecanismo de pagamento por serviços ambientais para zerar o desmatamento da Amazônia, né? E até nessa época a gente contratou uma pessoa chamada Luciano Coutinho, que é um economista e que, não, assim, coincidências da vida, né, acabou se tornando, no meio desse estudo, o presidente do BNDES e ajudou a criar o Fundo Amazônia, né, que aí captou bilhões de reais para investimento exatamente na redução do desmatamento da Amazônia, né? Mas a meta mesmo começou a ser trabalhada de maneira oficial pelo presidente Lula, ainda candidato à presidência. A ministra Marina condicionou o apoio dela, né, e colocou como uma proposta, pelo apoio dela ao presidente da República, uma série de compromissos. Um deles é o desmatamento zero, não só na Amazônia, em todos os biomas até 2030. Né? Então foi um compromisso de campanha assumido pelo presidente da República. E a ministra, então, quando o presidente ganhou e ela foi convidada a ser ministra do Meio Ambiente, pensou em criar um locus, né, uma secretaria específica para lidar com esse assunto, porque já existia, tendo sido criado pela própria ministra Marina em 2007, uma diretoria de políticas de controle do desmatamento, que, aliás, eu fui o primeiro diretor na época, em 2007, né? E a gente entendeu que o status agora, né, considerando a meta do desmatamento zero, a necessidade de ter, vamos dizer assim, um certo protagonismo até político dentro do governo, a gente tem que trabalhar para convencer também os demais ministérios o como fazer para chegar nessa meta. Então,
o status subiu de diretoria para secretaria. E é uma secretaria extraordinária, porque a ideia é que ela não seja uma secretaria eterna, né? Ela não é uma secretaria que vai passar a compor a estrutura do Ministério do Meio Ambiente eternamente. Ela se extingue assim que a meta for atingida. Se atingir antes, está atingida a meta, essa secretaria deixa de ter uma função. Se atingir em 2030, será em 2030 que ela passará a não existir. Depois da meta atingida, aí é um outro desafio, né? Que é manter o desmatamento como um desmatamento zero e promover a economia, fazer a roda da economia girar, independente do desmatamento. Então, a secretaria foi criada nesse contexto do compromisso político do presidente Lula durante a campanha e depois de eleito, a necessidade de ter na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, né, uma unidade com uma capacidade não só técnica, mas também política, de interação com os outros ministérios, de coordenar o plano de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, né? Existe uma comissão interministerial formada por 19 ministérios, e essa secretaria que eu estou à frente, ela funciona como a secretaria executiva desses planos para todos os biomas. Já temos o PP-CEDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, temos o PP Cerrado, o Plano da Amazônia foi lançado em 5 de junho do ano passado, o PP Cerrado em novembro do ano passado, e esse ano vamos lançar os outros 4 planos para o Pampa, para o Pantanal, para a Caatinga e para a Mata Atlântica. E aí eu fico pensando, você falou justamente nessas coisas de que até 2030 que essa secretaria foi formada justamente para atingir esse objetivo, se atingir antes, ótimo, todo mundo vai ficar feliz, e ela vai se extinguir. Se não, fica até 2030. E aí, não adianta, eu preciso perguntar essa questão em termos de instabilidade e polarização política. Como que você vê essa existência, digamos, né? Porque a gente sabe que eu falo que a gente teve uns tempos negros e sombrios nos últimos 4 anos antes de 2023, principalmente nas questões ambientais, e isso são fatos, né, são dados que a gente tem aí para avaliar e para mostrar. E como é que você vê essa continuidade desse programa? Tanto já a gente vai falar um pouco sobre o que é efetivamente o Programa Desmatamento Zero, mas como que você vê essa continuidade, visto essa instabilidade e polarização política que a gente tem? Ou seja, você acha que se caso, né, não venha se manter o status político que tem hoje, caso mude, você vê que essa secretaria continue existindo ou não? Como é que você vê esse cenário? Carolina, assim, vamos lá, eu posso responder a sua pergunta da seguinte forma. Existem vários riscos para uma meta ousada como essa, né? Um deles é esse, a descontinuidade política, né? Mesmo mantendo uma secretaria como essa, num futuro novo governo, né, se não houver vontade política efetiva, não vai ser uma secretaria que vai resolver esse problema, né? Então, primeiro, é preciso dizer isso. Claro que a descontinuidade política, um novo governo que não assuma para valer essa meta, ou um novo governo que assuma só pro forma, formalmente, essa meta, e não queira realmente, né, alcançá-la, esse é um dos maiores riscos. Outro risco é o Congresso Nacional, o tempo inteiro querendo aprovar legislações que retrocedam em proteção ambiental. Outro risco é as mudanças climáticas. A gente está vendo o que acontece aí em relação à seca na Amazônia, 2 secas consecutivas na Amazônia, e o estrago que isso faz em termos de vulnerabilidade da floresta aos incêndios florestais. Então, são vários riscos que a gente tem que lidar, que administrar, e não é porque eles existem que a gente vai deixar de querer e vai deixar de cumprir um compromisso que foi assumido, um compromisso político que foi assumido pelo presidente da República. Vamos trabalhar, né, se possível, até o último dia da gestão, colocando o Brasil no rumo, nos trilhos do desmatamento zero. Se vamos conseguir manter depois, aí é o povo brasileiro que vai dizer, porque vivemos numa democracia e a democracia decide se quer manter essa gestão, as propostas dessa gestão ou não, né? Mas isso faz parte do jogo político em todos os lugares do mundo, né, que assumem a democracia, né, como a sua forma de gestão do país.
Não, sim, com certeza. E eu ia exatamente perguntar sobre a questão dessa conexão entre executivo e legislativo, assim. Como que isso é feito? Porque a gente sabe que precisa dessa conversa, né? Então, tanto o executivo que está lá na base vendo, assim, mais operacional e tal, a gente consegue propor leis, consegue propor normas, e, obviamente, quando a gente cria programas nesse nível, a gente tem que propor normas e leis para que sejam cumpridas, né? Que sejam ali acordadas. Como que é essa conversa entre o executivo e o legislativo, uma vez que a gente tem aí uma cadeira, né, legislativa que às vezes não está tão em consonância política com o executivo? Como é que é feita essa conversa, essa integração? Assim, existe muita resistência? Vocês fazem algum chamamento público para que as pessoas realmente engajem? Como é que está sendo feito justamente quando a gente fala de programa de desmatamento zero, de adaptação às mudanças climáticas e até das mitigações, uma vez que a gente está vivenciando na pele tudo que está acontecendo das alterações climáticas, dos extremos climáticos, né? Não só a gente aqui em Brasília, que é um seco, a gente vive uma das maiores secas dos últimos tempos, né? Os grandes incêndios, as enchentes, né? No Rio Grande do Sul e as enchentes no Nordeste também. Então, como que a gente faz, como o Executivo está vendo essa interseção com o Legislativo, dada essa necessidade, né, dessa conversa e de formação de novas leis? Então, o Legislativo ele é muito importante por várias razões, né? Primeiro, ele que aprova os orçamentos, por exemplo. Então, quando tem alguma crítica em relação a cortes do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tem cortes que são feitos pelo próprio Legislativo, né? Então, o Legislativo ele tem essa prerrogativa de aprovar os orçamentos, né? Então, esse é um primeiro movimento de relação entre o Executivo e o Legislativo super importante para a nossa agenda. Segundo, é o estabelecimento e a estabilidade, ou não, do nosso marco legal, da nossa legislação que protege as nossas florestas, né? Não apenas o chamado Código Florestal, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, que é uma das mais importantes, mas a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, né, a Lei do Licenciamento Ambiental, a Lei de Regularização Fundiária, tem uma série de legislações, de leis federais que apoiam, que dão estrutura para o Executivo ousar, né, buscar essa meta do desmatamento zero. É dentro da lei, dentro da legislação, que nós estamos implementando essa política, né? Então, por exemplo, quando a gente intensifica a fiscalização sobre o desmatamento ilegal, nós estamos implementando o Código Florestal, estamos implementando a Lei de Crimes e Infrações Ambientais, e muita coisa a gente faz com base na lei aprovada pelo Congresso, a gente faz por decreto, sofisticando a maneira de implementar, o modo de operar, a estratégia para implementar a legislação. Então, é nesse momento que também existem conflitos, né? Muitas vezes, pelo simples fato desse governo, dessa gestão, ter intensificado a fiscalização ambiental, isso dá como é que se diz? Dá conflito, né? A gente teve momentos em que nós recebemos parlamentares, aliás, o presidente do IBAMA o tempo inteiro atende parlamentares que reclamam das ações do IBAMA, de multa, de embargo, de punição, de perdimento de bens, de apreensão de bens ligados a desmatamento, garimpo, madeireira, enfim, né? Ações da Polícia Federal, né? Então, o Legislativo ele é uma caixa de ressonância da sociedade que, infelizmente, na Amazônia ainda é majoritariamente refratária às ações ambientais, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer é realmente levar o investimento econômico para um desenvolvimento econômico alternativo ao desmatamento, alternativo à pecuária, alternativo à grilagem de terras, alternativo ao garimpo clandestino, à madeireira ilegal, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem na relação com o Congresso Nacional. E, nesse sentido, nós aprovamos um programa chamado Programa União com os Municípios para a Redução dos Desmatamentos na Amazônia, em que, dos 70 municípios prioritários da Amazônia, responsáveis por 78% dos desmatamentos na região, 48 municípios aderiram ao programa,
e um dos critérios para adesão a esse programa é trazer um deputado federal, um senador, para também assinar o pacto e se comprometer com essa agenda, né, nessa perspectiva de trazer o legislativo também para uma agenda positiva. Por quê? Porque esse programa ele vai investir, no curto prazo, 3 anos, 600 milhões de reais do Fundo Amazônia e outros 170 milhões de reais do programa Floresta Mais, né, nesses municípios que aderirem, municípios amazônicos que aderirem ao programa, e vai investir em regularização ambiental, regularização fundiária, assistência técnica produtiva, restauração florestal produtiva, pagamento por serviços ambientais. É toda uma agenda positiva para alavancar outras oportunidades, né, regularizadas, legalmente viáveis, né, e aceitas pela legislação nesses municípios que aderem ao programa. Então, tem um trabalho de tentar trazer esses parlamentares fazendo emendas, né, destinando recursos para ações, por exemplo, de apoio às brigadas municipais, comunitárias de combate a incêndios, equipar essas brigadas. Então, nós temos que fazer um trabalho de, independentemente da disputa política ideológica, trazer esses municípios, a maioria desses municípios, por exemplo, desses 48 municípios que aderiram ao programa do governo federal, são municípios que são presididos, que são, né, são liderados, os seus prefeitos são de partidos de oposição. E nós não temos nenhuma, vamos dizer assim, discriminação em relação a isso. É uma relação interfederativa, republicana, em que nos interessa apoiar aqueles municípios que estão conseguindo reduzir desmatamento e que estão querendo e buscando o apoio do governo federal para buscar atingir essa meta do desmatamento zero. Então, é uma construção política, uma construção técnica também, uma construção programática, né, que dá trabalho, né, a democracia dá trabalho, porque a gente tem que convencer aqueles que não são do mesmo campo político a juntos alcançar um objetivo comum, né, e esse é o grande desafio, né, de várias políticas públicas, não apenas a nossa. Maravilha. E esse pacto da União dos Municípios está dentro do programa do desmatamento zero até 2030, é isso? Esse pacto ele é parte desse grande programa, porque nós não vamos alcançar o desmatamento zero na Amazônia ou em nenhum outro bioma sem o envolvimento também do poder local, né? Nós precisamos colocar os prefeitos, as câmaras de vereadores, o cidadão lá na ponta, ele tem que se sentir engajado nessas ações. E como é que a gente engaja? Levando benefícios, né? Levando, como eu falei, nós vamos levar na Amazônia, nos 3 primeiros anos do programa, até 2027, 600 milhões, e se a gente conseguir reduzir pelo menos em 80% o desmatamento nesses municípios, nós estamos no caminho do desmatamento zero, e aí vamos ter condição de captar ainda mais recursos para continuar investindo. Então, a gente entra num círculo virtuoso, em que mesmo o prefeito sendo da oposição, ele está levando benefício para os seus eleitores, para os seus cidadãos, né? E essa disputa política ela vai acontecer nos momentos de eleição, mas entre as eleições nós estamos fazendo um trabalho pelo Brasil, né? E nós queremos alcançar o desmatamento zero sem, né, com a população também recebendo os benefícios não só ambientais e climáticos, mas econômicos desse modelo de desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável ele tem que acontecer, né, com a sustentabilidade ambiental, social, econômica, política, né? São eixos desse desenvolvimento sustentável que a gente precisa trabalhar. Então tem que ter também os benefícios econômicos e tem que ter a adesão e a articulação política para viabilizar. Maravilha. Então vamos entrar no programa de desmatamento zero até 2030. Assim, você falou de várias coisas, vários instrumentos que são incentivos econômicos, como, por exemplo, o PSA, né? Eu já até falei do PSA aqui, trouxe o professor Jorge para falar de PSA, eu sou uma das especialistas em PSA, porque um capítulo inteiro só da minha tese foi sobre PSA. E aí, eu quero saber quais são os outros incentivos que é justamente para tirar e levar esses benefícios do programa para o pessoal que está ali na ponta, realmente defendendo, protegendo a floresta, conservando e etc. Então, assim, quais são os outros incentivos que são previstos
dentro do programa, e se as pessoas, sei lá, vai que alguém lá da Amazônia está ouvindo a gente e assistindo a gente e fala assim, poxa, que legal, como é que eu faço para participar? Eu entro em contato com o meu município, se é uma ONG, como é que funciona? Se você puder falar para a gente um pouquinho, por favor, André. Tá, então, nós desenhamos uma estratégia que foi feita em 2007 e 2008, que era dos municípios prioritários para controle do desmatamento. A gente identificou lá atrás, e eu estava na liderança do Departamento de Política de Controle do Desmatamento à época, nós identificamos que apenas 36 municípios, para você ter uma ideia de como é que é a concentração do desmatamento, eram responsáveis por 50% de todo o desmatamento na Amazônia. De mais de 550 municípios no bioma amazônico, de mais de 700 municípios na Amazônia Legal, que vamos dizer assim, é uma região maior do que o bioma amazônico, né? Só 36 municípios eram responsáveis por 50% do desmatamento, né? Então, a gente fez um foco nesses 36 municípios. Vamos trabalhar o controle ambiental, fortalecer as ações de fiscalização desses municípios para atingir um resultado mais rápido em termos de redução das taxas de desmatamento. Isso aconteceu, deu certo. Tanto que até 2012 nós chegamos à menor taxa de desmatamento da história da Amazônia, né, com uma queda de 82% entre 2005 e 2012, muito em função também dessa ação. 15 anos depois, né, na verdade 18 anos depois, né, 2007, 16 anos depois, a gente fez uma revisão, nós fizemos uma revisão desse programa e mudamos uma chavinha importante, né? A chavinha do comando e controle para a chavinha das atividades produtivas sustentáveis e dos instrumentos econômicos. Então, o que era município prioritário para a ação de fiscalização virou município prioritário para a ação positiva, ação de resgate das atividades produtivas sustentáveis. Como? Só pode ser considerado atividade produtiva sustentável se ela for legal, regular, do ponto de vista fundiário e do ponto de vista ambiental. Então, o programa ele tem dois pilares super importantes, que é investir em regularização ambiental dos imóveis rurais, sobretudo os pequenos produtores rurais, e investir em regularização fundiária. Com o título da terra, com a regularização ambiental, esse pequeno produtor ele passa a existir no universo das políticas públicas, porque ele pode ter acesso a crédito, ele pode ter acesso a uma política de compra de alimentos, ele pode ter acesso a uma cadeia produtiva, né, sustentável, né, que exporta. Então, esse é o primeiro foco. O segundo foco é, além da regularização ambiental e fundiária, também oferecer a esses pequenos produtores assessoria técnica, assistência técnica produtiva para melhorar a sua produção nas áreas já abertas. Por que ele vai deixar de abrir áreas, vai deixar de desmatar? Porque ele pode, e a ideia é oferecer isso, ele pode aumentar a produtividade dele, aumentar a rentabilidade pela produtividade. Aumentar o ganho econômico dele produzindo mais na mesma área. Então, investimento em assistência técnica e extensão rural sustentável, né? Além disso, se ele de fato estiver protegendo a floresta, né, ele pode, em alguns casos, e aí nós estamos trabalhando, priorizando os assentamentos rurais, que concentram cerca de 25% a 30% do desmatamento na Amazônia. Nos assentamentos nós estamos oferecendo para quem não desmata, né, um pagamento por serviços ambientais, começando ainda com um volume pequeno de recursos, né, vão ser 30 milhões nesse primeiro ano de implementação do PSA, mas a ideia é escalar isso. A hora que a roda estiver girando, a gente tiver o cadastro desses produtores rurais, eles estiverem realmente mostrando que está funcionando o programa, a ideia é ir aumentando esse valor, né, que pode chegar a R$ 3.600 ano para produtor rural que está mantendo floresta, no caso de pequenos produtores, né, inclusive com uma renda por hectare, que pode variar de R$ 200 a R$ 800 por hectare. Né? Então, você imagina, um pequeno produtor que tenha lá 200 hectares de floresta, né, ele vai poder receber até R$ 40 mil ano pela proteção da floresta, o que é uma renda bem razoável, né, se a gente considerar que nós estamos falando de um pequeno produtor lá na Amazônia, né.
E, por fim, naqueles casos em que ainda precisa recuperar a floresta, porque já teve desmatamento, nós também vamos apoiar a restauração florestal produtiva. Não é simplesmente recuperar floresta pela floresta, mas nessa recuperação florestal, investir em atividades florestais produtivas, produzir madeira, produzir frutas, produzir fibras, em sistemas agroflorestais, em sistemas consorciados com espécies como açaí, castanha, enfim, outras espécies tradicionais, né? Até café hoje em sistema agroflorestal na Amazônia está sendo muito rentável. Então, buscar outras maneiras de melhorar a renda do agricultor familiar na Amazônia, mantendo e recuperando floresta. Então, são esses os eixos do programa, né? A gente já começou esse ano, né? Os municípios que aderiram já vão receber um combo, né? Um kit de governança ambiental, em que ele vai ter lá, ele vai ganhar um computador, um drone, uma caminhonete, um computador de alto nível, uma internet móvel, um telão para montar uma sala de situação, um consultor de geoprocessamento para poder produzir relatórios mensais sobre a dinâmica de uso e ocupação do solo no município. Então, os prefeitos e os secretários municipais de meio ambiente desses municípios que aderiram ao programa vão estar em conexão direta comigo, lá em Brasília, com a secretaria, né, sobre o que está acontecendo no dia a dia do município, para a gente poder ter uma relação direta com eles e trabalhar também outras oportunidades, por exemplo, buscar emendas parlamentares para fortalecer a ação das secretarias municipais de meio ambiente, de agricultura, a defesa civil com os corpos de bombeiros, ou os corpos de bombeiros, ou a defesa civil. Então, fazer um grande trabalho de articulação com eles também em Brasília para fortalecimento das políticas socioambientais. Maravilha, muito obrigada, André, pela sua explicação. Isso dá um quentinho no coração, né, de que existe realmente as coisas estão acontecendo, e a gente está finalizando, porque eu sei que sua agenda é extremamente conturbada, mas eu queria só, antes de te agradecer, se você tem algum comentário para fazer, alguém que quer seguir essa profissão, que queira entrar para a política, entrar para o executivo, se você tem alguma sugestão, um comentário que você gostaria de fazer para a galera. Eu acho que sim. Assim, esses dias eu dei uma palestra para 140 servidores do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é um instituto que faz a gestão das áreas protegidas, das unidades de conservação federais, né, os parques nacionais, as reservas extrativistas, as reservas biológicas, sob a responsabilidade do governo federal, né? E vieram muitas perguntas sobre como é que nós vamos atingir esse desmatamento zero, sendo que a gente tem tantas carências na política pública, né? E eu disse que um grande desafio nosso é um desafio político, né? Na verdade, a gente precisa realmente de mais gente chancelando, endossando, legitimando essas políticas. Então, primeiro, eu acho que as pessoas não devem se afastar da política, não devem ser tímidas na política. Eu acho que quem tem vocação, pretensão, interesse em trabalhar com a agenda ambiental, com a agenda climática, ou seja, com agendas de interesse preponderantemente públicos, precisa ser proativo politicamente, porque nada desses avanços relevantes, como a meta do desmatamento zero, como a meta da redução das emissões, né, o Brasil carbono neutro em 2050, mudança de matriz energética, investimento em escala para infraestrutura verde, enfim, quer dizer, nada disso acontece sem duas palavrinhas que muita gente conhece, e alguns conhecem mais, que chama-se vontade política. Então, as pessoas precisam se envolver, né, se engajar, buscar candidatos, desde vereador, prefeito, deputado estadual ou distrital, né, aí no Distrito Federal, deputado federal, senador, governador, presidente da República, né, procurar candidatos e candidatas que tenham compromisso real, não de discurso, né, que tenham na sua trajetória de vida alguma entrega nessa agenda, né, porque ninguém vai ter compromisso daqui para frente. Quer dizer, dificilmente essa vontade política
vai acontecer para, né, para alguém que só tem daqui para frente. Você tem que ver a história desses candidatos e tal. Então, eu acho se envolver em campanhas, apoiar politicamente, fazer doações de campanha, realmente se expor defendendo um candidato, porque sem isso a gente não tem lastro político. Se a ministra Marina Silva não tivesse sido eleita deputada federal pelo estado de São Paulo, ela não seria ministra de Meio Ambiente. Se ela não fosse ministra de Meio Ambiente, talvez mesmo o presidente da República querendo o desmatamento zero, talvez a gente não tivesse condição de execução disso. Então, assim, a gente tem vontade política porque a gente tem políticos que estão comprometidos com essa agenda. E, infelizmente, a gente tem visto que tem minguado, né? Nas últimas eleições, a gente perdeu quadros importantíssimos, né? Políticos que endossavam, sustentavam e defendiam essa agenda. Então, acho que esse é um recado para todos aqueles que têm algum interesse nessa agenda. Além de, obviamente, independentemente da sua área do conhecimento, como eu falei, ciência política tem tudo a ver com gestão ambiental, política ambiental, né? Direito, economia, cada vez mais a economia passa a ser determinante, a política fiscal, a reforma tributária, né? Mecanismos econômicos e financeiros, né? Análises de riscos financeiros para investimentos em agendas que podem ser impactadas negativamente pelas mudanças climáticas, né? Então, várias agendas, desde das ciências biológicas, né? A meteorologia, ciências do clima, né? Agricultura, agronomia, quer dizer, se a gente for olhar, né? Independentemente da área de conhecimento que você tem interesse, certamente você pode trazer o tema do desafio climático, da sustentabilidade socioambiental para dentro da sua agenda. Então, busque isso, certamente você vai encontrar um campo que só vai crescer, né? Ou, por exemplo, tecnologia da informação, a inteligência artificial a serviço do clima. Isso é uma coisa super potente que está acontecendo numa escala muito grande, né? Então, sempre há espaço para trazer a sustentabilidade para dentro daquilo que você faz, seja no setor privado, seja no setor público, seja internacionalmente, né? Relações internacionais, tudo a ver com negociações climáticas. Então, é um caminho, buscar trazer para dentro daquilo que você já faz, está se formando, como é que você pode contribuir, né? Não só para a sua sobrevivência, mas para a melhoria da qualidade de vida do planeta, do seu país, da sua comunidade, da sua cidade, enfim. É isso, Carolina. Eu agradeço aí o convite, tá? Desejo Eu que sucesso também aí agradeço. no seu podcast, que ele seja ouvido aqui por milhares, dezenas de milhares. Tomara, é isso. Tá bom? Parabéns. Muito aí. obrigada, viu, secretário, pelo seu tempo aí tão apertado na Tá sua bom. agenda para dar essas palavrinhas. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Até Até. logo. Tchau, tchau. Tchau. Até. Esse foi mais um episódio do Ambienta, o episódio 23, com esse convidado mais que especial, o secretário André Lima, secretário extraordinário de Desmatamento Zero, e que eu tive o prazer de conversar ao longo da semana, uma vez que a agenda do secretário é bem corrida e a gente teve que remarcar várias vezes, vocês nem imaginam, e por isso que eu nem tive a minha despedida, nem falei do Apoia-se, nem falei você sabia nem nada, mas então vamos lá. Se você gostou desse episódio, se você gosta de temas ambientais, por favor, se inscreva no canal. Esse é um novo modelo do Ambienta. Não vai ser sempre gravado, a gente só vai fazer gravado quando tiver convidados especiais, como esse, né, que é um convidado que tem aí uma agenda muito difícil, muito complicada, e que a gente precisa encaixar em uns 30, 40 minutos online. Então, que foi o caso do secretário André Lima. Mas no próximo episódio do Ambiente, esperaremos ser ao vivo, eu e você trocando, para a gente poder também ter comentários ao longo do episódio. Então, esse foi uma condição especial. Tá bem? Mas eu queria muito conversar com eles, queria muito que vocês tivessem acesso a isso, por isso que nós fizemos dessa maneira. E se você gostou desse episódio, além dos outros episódios do Ambienta, por favor, compartilhe, clica aqui no sininho aqui embaixo, deixe o seu like ou o seu dislike, né? Vai que deixe seu comentário também para que eu possa responder assim que eu tiver acesso ao comentário, ou se eu não souber responder tão logo, vou atrás, vou pesquisar e vou responder. Siga a gente também no Instagram, @ambientapodcast, e também o meu pessoal, @carolinidades. Nós estamos neste novo modelo temporariamente por questões orçamentárias, e justamente por falar nisso, se você gostou, se você gosta desse conteúdo da temática ambiental, apoie o nosso podcast. Você vai ter acesso a uma newsletter mensal, você vai ter acesso
acesso a gravações como essas antecipadas, você vai poder bater papo comigo no grupo e decidir sobre temas, perguntar e etc., trocar com outras pessoas sobre a temática ambiental. Então, campanha do Apoia-se, apoia, hífen, se/ambienta, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Comente, compartilha, curta, porque assim a gente atinge mais pessoas para falar sobre essa temática, a gente consegue levar aí a educação ambiental, meio ambiente, economia ambiental e todas as temáticas dentro do meio ambiente para mais e mais pessoas de uma forma leve, divertida e séria. Tá bem? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por você estar aqui. Deixe seu comentário se tiver qualquer dúvida. Semana que vem estaremos ao vivo, 10 horas no sábado. Um beijo e até sábado.